Para completar agora, para falar sobre o Michael que não deve continuar no Flamengo para o ano que vem, e o interessado é novamente o Corinthians, né? O Corinthians que quase comprou o jogador naquela época junto ao Goiás, ele rendeu uma boa quantia para o Verdão. Inicialmente, aquela venda, né? O Goiás colocou no bolso em reais, na época, aproximadamente 7 milhões e meio de euros, ok. 7 milhões e meio de euros naquela época, pouco mais de 30 milhões de reais. Depois, o Goiás teve uma compensação de mais 3 milhões da venda dele, para o Al Hilal lá no início de 2022, que o Goiás ainda tinha 5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Goiás ainda tem esse mecanismo, então se ele for vendido, o Verdão sempre aí tem mais ou menos 2% de uma eventual venda futura do Michael. O contrato dele no Flamengo vai até o final de 2028, foi especulado um retorno para o Goiás nesse ano, mas pelo que eu pude apurar, não teve nada de oficial. O salário dele lá no Flamengo também não é pouca coisa. O Flamengo pagará aproximadamente 1,5 milhão de reais no valor do contrato. 4 anos de contrato, 72 milhões de reais no total, entre luvas e salário, a compensação chega a quase 1,5 milhão de reais anuais. Essa informação confirmada pelo jornalista Vini Casagrande. O retorno dele de fato não deu certo. No ano passado até teve alguns momentos, mas nesse ano foi um reserva absoluto. 28 jogos, somente 16 como titular, 2 gols marcados e 4 assistências. Hoje, com 24 anos de idade, está avaliado em 4 milhões de euros. Inclusive, ele está na lista das maiores vendas da história do Goiás. Até vou abrir aqui o site, o esmeraldino.com, de algumas das maiores vendas do Goiás. O Michael aparece com 7 milhões e meio. Depois, o Wellington, 6 milhões de euros. Carlos Eduardo, 5 milhões e 200 para o futebol do Egito. Bruno Henrique, na época, para o Wolfsburg, 4 milhões e meio. O Eric, 3 milhões de euros. O Rafael Tolói, nesse mesmo valor. Thiago Mendes, 1 milhão e 800. E o Douglas, que foi vendido para o São Paulo por 1 milhão de euros naquela época. Acredito que essa matéria foi feita em 2021. De lá para cá, eu acho que o Goiás não vendeu nenhum jogador para integrar essa lista aqui, não. Se eu estiver enganado, eu deixo aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Por exemplo, mesmo fazendo um projeto consistente, muito mais do que o Atlético, em base, é difícil você ver um jogador subir para o profissional. E quando isso acontece, essa característica do futebol de hoje, ela é algo muito marcante. A preguiça, as coisas de fazer de qualquer jeito, o deixa para depois. Tá? Então, não é só no futebol. O mercado de trabalho hoje no Brasil ele é complicado. Tá? A geração mais nova ela percebe que, e eu faço parte disso, eu tenho 23 anos de idade, a gente percebe que nem tudo que é imposto para a gente tem que ser feito daquela maneira. Eu busquei um caminho diferente, por exemplo, do que o tradicional. Entretanto, quando se trata de futebol, precisa de algo que, por exemplo, no trabalho aqui no computador, não se exige, que é a coragem física. E isso a gente vê claramente no futebol de hoje, que um jogador, às vezes jovem, faz parte da oscilação, mas que falta a vontade. E não estou falando de jovem de 18, 19 anos, não. Até mais, tá? Jogador já velho, 27, 28, 26, que às vezes parece ter esse comportamento de 15 anos. Sobre o Yuri, essa entrevista do Adson, eu acho que não é justo, porque um jogador que fez uma campanha boa na Série B pelo Atlético, foi elogiado e agora criticado. Eu acho que faz parte as críticas, mas que não deveria ser direcionada a ele. Tá? Entendo, às vezes o jogador vai ter uma partida ruim, um primeiro tempo. Não seria um jovem que surgiu agora, com 19 anos de idade, que passaria ileso nesse quesito. Vi alguns torcedores repercutindo nas redes sociais, após a fala do Adson, um jogador colocou aí nos seus stories uma mensagem, abre aspas, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Claro, não dá para dizer que foi direcionada ao Adson Batista, mas voltou à tona nesse cenário. Para mim seria uma excelente opção para o Goiás no ano que vem, no que tange a aposta, igual foi com o Jean Carlos. A situação é diferente, claro. O Jean ele estava em reta final de contrato no Atlético no ano passado e acabou assinando
um pré-contrato para se mudar gratuitamente para o Goiás. Iniciou primeiramente no Sub-20 do Verdão nesse ano, marcou 16 gols no Sub-20 em 23 jogos. O Yuri renovou recentemente o contrato no Atlético até 2029. Então, um jogador que já vinha chamando a atenção, né, no time de cima, na base também, engatou uma boa sequência na Série B e acabou renovando o contrato. Então, não seria uma contratação tão simples assim, né? Na Série B até agora, 17 jogos, sendo 9 deles como titular. O último jogo dele como titular